Depois que o Juventus anunciou a sua desistência de participar da Copa Paulista de 2025, a torcida juventina se manifestou. Ela xingou, ela reclamou, ela protestou e ela nos perguntou, não me xingou, ela me perguntou qual foi a temporada mais curta da história do Juventus e, aproveitando, qual foi a temporada mais longa também. Então nós fomos atrás disso no nosso banco de dados e nós trouxemos aqui hoje a resposta a esta indagação. Se liga. Olá, amigos do Manto Juventino. Juventus Atômico. Amigos e amigas ligados no canal Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje respondendo a essa pergunta, que é uma pergunta realmente pertinente aqui. Afinal de contas, esse ano foi um ano curto, o ano em que o Juventus jogou só a Série A2 e acabou o ano, acabou a temporada. Nós estamos aqui continuando porque nós temos que continuar falando do Juventus, embora o Juventus não esteja mais jogando e só vai voltar a jogar o ano que vem. Mas enfim, então esse ano foram 15 partidas realizadas, foram os 15 jogos da Série A2 na primeira fase e nada mais. Foram 15 jogos em que o Juventus fez 4 vitórias, apenas 7 empates e 4 derrotas. Números fracos, números bem razoáveis, medianos, e afinal de contas, essa foi a temporada mais curta da história ou não? Voltando no tempo, nós vamos ao ano de 1932, ano em que o Juventus fez 14 partidas apenas. O ano de 32, nós tivemos 2 jogos do Campeonato Paulista de 31, que acabou em 32, um amistoso e 11 jogos do Paulista de 32. O Paulista de 32 foi o ano que o campeonato foi abreviado, foi encurtado em razão da Revolução Constitucionalista. E foi um ano em que o Juventus fez uma excelente campanha. O Juventus terminou o campeonato na 3ª posição, apesar dessa interrupção. Talvez tivesse ido ainda melhor se o campeonato não tivesse sido paralisado. Uma pena, mas aquela foi a máquina juventina, né? Entrou para a história com este nome. Depois, no ano seguinte, ano de 1933, nós encontramos apenas um jogo realizado. Foi o jogo contra o Santos, o amistoso, que terminou com a vitória do time de Santos por 5-1, no dia 4 de fevereiro. Mas essa temporada de 33, a gente nem pode dizer que existiu, que aconteceu, porque o Juventus ele se licenciou do Campeonato Paulista. Então essa foi a única atividade que o Juventus realizou em 33, né? Então essa temporada de 33 praticamente nem existiu. A gente coloca esse jogo aqui a título apenas de curiosidade para você. O Juventus ele voltou a campo em 34, com o nome de Fiorentino, né? A gente já contou a história para você aqui e venceu o Campeonato Paulista, né? Conseguiu a sua estrela, que foi oficializada pela Federação Paulista como um título oficial, e foi apenas um campeonato de 12 partidas. E, além disso, realizou mais 3 amistosos. Fechando o ano com 15 jogos, 13 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Perceba então que o Fiorentino nasce em 1934 e morre invicto. Agora vamos para 1938, um ano mais tranquilo, um ano que já não tinha essa turbulência toda de profissionalismo, de cisão de ligas, nada disso. Era um ano em que o Campeonato Paulista estava navegando em águas tranquilas. Não ia durar muito, é verdade. Mas foram apenas 12 partidas naquele ano de 38, sendo 7 pelo Campeonato Paulista e 5 pelo torneio extra. E que diabos era o torneio extra, né? Aconteceu o seguinte, em 1938 nós tivemos a Copa do Mundo. E aí o campeonato foi abreviado, foi encurtado em razão da Copa do Mundo. E aí, para os times não ficarem parados, a Federação Paulista ela criou o torneio extra para justamente reunir os times ali que estavam sem atividades. Então essas foram as temporadas mais curtas que eu encontrei do Juventus. Então o Juventus esse ano fez 15 jogos, um jogo a mais do que em 1932, exatamente a mesma quantidade de jogos de 1934 e 3 jogos a mais que em 1938. Agora nós vamos mostrar para você as temporadas mais longas da história. E a temporada que começa essa série de campeonatos mais longos é justamente a temporada de 1950, da Copa do Mundo seguinte a 38, que aconteceu aqui no Brasil. Naquele ano de 50, o Campeonato Paulista já tinha mudado bastante a sua cara, já tinha mais partidas, só que ele também precisou ser paralisado. Então, em 1950 foram 41 partidas, 18 jogos do Campeonato Paulista e 23 amistosos. Muitos desses amistosos foram contra times de fora de São Paulo, foram jogos interestaduais. Nós, inclusive, estamos falando de algumas dessas partidas na nossa série Juventus pelo Brasil, em que nós estamos destacando jogos do Juventus contra adversários de fora de São Paulo. Agora vamos para 1953. Em 1953, o Juventus fez 50 partidas, 7 jogos do Campeonato Paulista de 52, que acabou em 53, né, que extravasou o ano de 52, mais 3 jogos amistosos estaduais, 3 jogos do torneio Jânio Quadros, que foi um quadrangular, também interestadual, 15 jogos amistosos internacionais
e 22 jogos do Campeonato Paulista de 53. Bom, esses 15 jogos amistosos foram aqueles jogos na Europa, que foi a primeira excursão do Juventus para a Europa. Então foi um ano cheio, um ano lotado de aventuras, de experiências, né, juventinas dentro de São Paulo, fora do estado e fora do território brasileiro. Uma maratona que se repetiu em 56, ano que o Juventus estava voltando do seu primeiro rebaixamento. O Juventus tinha caído em 54, joga o campeonato de 55 na segunda divisão e volta em 56. Foram 15 partidas do Campeonato Paulista na segunda divisão ainda disputadas em 56, mais amistosos estaduais, 5 amistosos estaduais, mais 6 amistosos internacionais, totalizando aí 60 jogos com os 34 jogos do Campeonato Paulista da primeira divisão. Haja partida realizada em 56. E esses 6 amistosos internacionais, quais foram, hein? Nós já contamos aqui no canal. Você procura aí um vídeo falando sobre Juventus jogando contra o Boca Juniors, porque lá nós falamos dos jogos que o Juventus fez na excursão para a Argentina. E são exatamente os jogos, os 6 amistosos internacionais que contam aí nessa temporada de 1956. Em 72, o Juventus fez 60 partidas, sendo 6 jogos amistosos estaduais, 3 jogos do torneio lá do Natel, 6 amistosos internacionais, 22 jogos do Campeonato Paulista de 72 e 22 jogos do Paulistinha de 72. Paulistinha era um torneio classificatório antes do Campeonato Paulista. Vamos para 77 agora. 77 é outro ano com amistosos internacionais, amistosos que o Juventus fez novamente pela Europa, 18 amistosos internacionais no caso. Um amistoso estadual, 2 amistosos interestaduais, 8 jogos do torneio incentivo e 36 jogos do Campeonato Paulista de 77, o Campeonato Paulista longo esse também. 65 jogos foram disputados no Campeonato Paulista de 1977. Em 1979 foram mais jogos ainda, 74 partidas disputadas, 4 amistosos estaduais, 1 amistoso interestadual, 2 jogos do torneio incentivo, 23 jogos do Campeonato Paulista de 78 e 43 jogos do Campeonato Paulista de 79. O Campeonato Paulista de 78 ele merece ser uma história à parte, um episódio à parte, sei lá, tudo à parte. Que é o campeonato mais absurdo, mais maluco da história dos torneios estaduais aqui em São Paulo. Foi um campeonato que começou no meio do ano 78 e foi terminar no meio do ano 79, com 3 turnos, com muitas fases. Foram 23 jogos em 79 para um torneio do ano anterior, né? É uma loucura isso. E o campeonato de 79 por si só, com mais 43 datas, né? Para o Juventus, realmente uma maratona em 79. O ano de 81 foi um ano também importante para o Juventus, porque marcou a estreia do Juventus em torneio nacional. O Juventus ele entra na Taça de Prata em 81 e disputa 7 jogos naquele ano. Além disso, foram 2 amistosos e foram os 54 jogos do Campeonato Paulista de 81. Haja jogo no Campeonato Paulista em 54 jogos em 1981, totalizando 63 jogos. Bom, pessoal, essas foram as temporadas que eu selecionei aqui para mostrar para você um pouco, ilustrar para você um pouco as temporadas mais longas que o Juventus disputou. Pela evolução dos jogos que a gente vai vendo, na análise das nossas planilhas, nossos bancos de dados, a gente vai vendo que vai tendo umas médias de partidas e que vão tendo alguns anos em que há uma extrapolação. As temporadas que nós mostramos aqui são anos em que houve essa extrapolação, houve esse estouro de jogos a mais da média de jogos que eram mantidas nos campeonatos da época. Depois, ao longo do tempo, a federação foi diminuindo a quantidade de participantes da Série A1, né, foi criando as divisões e tudo mais, então hoje em dia um time de Série A2 como o Juventus é impossível chegar a uma quantidade de mais de 70 jogos por ano. A gente gostaria, a gente adoraria, porque a gente vive aqui de falar de Juventus, a gente adoraria ter um calendário longo como esse. Então esse ano não foi o ano mais curto da história do Juventus, não. Foi um dos mais curtos, com certeza. Mas nós gostaríamos que fosse um ano longo. Quem sabe, um dia a gente possa ver um calendário cheio de novo. E a gente espera que você continue acompanhando a gente aqui, porque o nosso calendário continua cheio. A gente tem muita informação para trazer para você aqui no canal Manto Juventino. E curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva para nos ajudar a manter esse canal aqui contando a história do Juventus para você. Valeu, tchau!